Olá, Tatiana, tudo bom? Tatiane, boa noite. Patrícia, boa noite. Cássia, como é que vocês estão? Estamos hoje aqui com mais uma live com o Dr. Fábio Viegas. Vamos esperar o pessoal entrar. Vamos falar hoje sobre vários sintomas conhecidos dos pacientes que fazem bariátrica, que às vezes acontece, e o Dr. Fábio vai elucidar e a gente vai dar vários exemplos do que pode melhorar, tá? Paty, tá grávida? Parabéns, hein? Parabéns! Que bom! Que bom! Tô muito feliz. Mas que legal que você tá aqui com a gente. Tava com saudade de você. Kelita, boa noite. Diego, Cláudia, o pessoal tá entrando. Vamos falar hoje sobre os hormônios, os sintomas mais comuns que a gente pode ter uma noção de que tem alguma coisa errada, de que o hormônio pode estar alterado. Ah, que coisa linda, Paty. Kelly, olha, é um prazer ver vocês aqui. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Carla, sou responsável pelo serviço de clínica e nutrologia do Instituto Fábio Viegas. E hoje nós vamos chamar aqui o doutor Fábio. Vamos ver se ele já chegou aqui. Vamos ver aqui. Doutor Fábio vai entrar conosco. Sanar várias dúvidas de vocês. Mas ele vai entrar. Bom que vocês estão aqui. Ele aí. Oi, doutor Fábio. Ajeita aí. Agora eu te Tá vejo. aqui, tá me vendo? Tô vendo. Agora eu tô te ouvindo também. Boa Tá me noite. ouvindo? Tô Boa te ouvindo. noite. Quanto Tudo bem? Greica, Ana Guiomar, muita gente aqui para tirar dúvida, para nos ver. Que bom que tá todo mundo aqui. E hoje nós vamos falar sobre aqueles sintomas. Vou falar aqui os sintomas, ver se alguém já teve aqui. Vontade de comer à noite, beliscar. Me fala aqui, quem que tem vontade de beliscar à noite? Me fala aqui quem tem insônia. Quem está na menopausa e tem uma irritabilidade e calor e calores. Me fala algum sintoma, beliscamento. Não é isso, Fábio? Não é só isso, né? Muita coisa também. Tem Ah, muita coisa aqui. muita coisa Olha, de várias pessoas sintoma, falando que tem. Eu tenho. muitos sintomas que são uma queixa muito comum, né? No consultório, no dia a dia, no pós-operatório. Deficiências hormonais. Olha só que coisa. Né? Não só Tem de várias coisas, né? hormônios, não só de hormônios, mas também de neurotransmissores. Olha só, a gente vai falar um pouquinho também sobre neurotransmissores, que é também uma coisa que ninguém fala, que ninguém chama atenção, que ninguém está se preocupando aí, que ninguém está vendo, mas existe aí uma série aí de sintomas que são causados por deficiência de neurotransmissores, né? Então, eu acho legal aí a gente falar não só de neurotransmissores, cara, mas das alterações que podem ocorrer, né? No pós-operatório, mesmo que a pessoa não seja operada, né? A própria idade, né? A própria idade pode Exatamente. causar aí alguns sintomas, né? Então, é legal a gente falar aí, porque as pessoas às vezes acham que é normal e não é normal. E aí a gente idosa vai ver, vai analisar, vai fazer uma avaliação, por exemplo, né? E a gente encontra aí uma deficiência, uma alteração, e a gente pode ajudar de alguma maneira. Então, assim, a medicina está aí para isso, para a gente trazer informação positiva, ajudar, né? E não Isso é aí. normal, assim, hoje em dia, com conhecimento médico, a gente está vendo aí cada vez mais as pessoas vivendo mais tempo, né? E antigamente, aí na época da minha avó, da sua avó, né, era muito comum, né? A mulher, inclusive, chegava ali nos 50 anos, já menopausa, acabou, né?
E hoje em dia não é mais assim, né? Hoje em dia a gente vê que a perspectiva de vida, a longevidade das pessoas aumentou muito, né? Então não justifica aí uma mulher hoje de 50 anos não é velha, né? A mulher de 50 anos está aí no auge da sua produtividade, da sua produção acadêmica e a gente pode ajudar mais ainda, né? Quem precisa, né? E acho que é sobre isso aí que você quer que eu fale. Isso, e tem muita gente que acha normal depois de 50 ou então depois da bariátrica ter libido baixa, não é assim mesmo, ou então queda de cabelo, e tem muitos estudos que nos mostram, e por isso que a gente resolveu trazer esse tema, que isso pode melhorar, ou fazendo reposição de vitamina, fazendo reposição até de hormônios, dependendo da necessidade. Mas não é uma coisa normal, se a pessoa tiver com essas queixas, tem que levar para o seu médico, e é por isso que eu convidei o Fábio para ele falar mais, porque é um tema que ele gosta muito de abordar, e aí eu queria que você começasse a falar quais são esses neurotransmissores que você fala que são tão importantes que a gente tem que pensar. Olha, a primeira é que essa live aqui não dá para falar tudo em uma live, né? Assim, a Lógico, é gente muito vai ter que fazer aqui umas 4 lives aqui para falar só de neurotransmissores. Eu vou ficar aqui até amanhã falando. Olha, mais neurotransmissores, né, são substâncias que conectam lá os neurônios, vamos colocar assim, né? E esses neurotransmissores, eles controlam basicamente tudo do nosso corpo, principalmente as nossas emoções, né? Então, você tem aí os neurotransmissores, a adrenalina, por exemplo, é um neurotransmissor, né? A noradrenalina é um outro neurotransmissor, a ocitocina, né? O glutamato, as endorfinas, né? As endorfinas tão importantes aí, todo mundo buscando endorfina, né? Endorfina sempre em alta aí, tem a dopamina, a acetilcolina, a serotonina, tão famosa serotonina, né? Então, assim, eu famosa acho que a gente serotonina, pode. hormônio da felicidade. Então, vamos lá. Sim. E a gente vê aí, né, muitos pacientes no pós-operatório ou pós-cirurgia bariátrica, a gente vê aí esses pacientes, alguns pacientes com deficiência, né? Deficiência de acetilcolina, deficiência de serotonina, né? Então, assim, começando aí pela serotonina, tão importante a serotonina, né? Serotonina é aquela, ela está relacionada muito com o hormônio do prazer, né? É o hormônio associado ao bem-estar, é o hormônio associado à felicidade, é o hormônio que está associado a, a, a tudo que é saúde, né? A serotonina E ela tá motivação. associada à motivação. Então, assim, a deficiência de serotonina deixa você em baixa, né? É muito comum a gente ver aí os pacientes que estão com deficiência de serotonina com vontade de comer chocolate, né? Comum é dessa, né? Comer doce, né? Então, assim, às vezes Isso. muito pode ser deficiência de serotonina e a pessoa não está sabendo, né? A serotonina hoje a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação à serotonina, tem tratamento para deficiência de serotonina, né? Serotonina também ela ajuda a regular o equilíbrio do humor, né? Pacientes que estão aí com muita irritadiça, né? Muita A própria irritabilidade, depressão. pode, Até a própria depressão pode pode sim. ser causada por deficiência de serotonina. O que que você falou que eu não escutei? Deficiência. A depressão ela pode ser causada pela deficiência de serotonina. E o Ah, paciente sim, às vezes não sim. sabe o que é e a gente A acaba investigando depressão, isso. claro, é o hormônio do humor, né? É o hormônio da alegria, da felicidade, né? A gente busca isso, né? Então, assim, tem várias Isso. maneiras de você melhorar a deficiência de serotonina e é muito comum, né? Alguns pacientes no pós-operatório fazerem deficiência de serotonina.
né? Muito comum, principalmente no pós-operatório imediato, às vezes aquela depressão, luto, né? É uma baixa aguda de serotonina. Então, assim, eu estou falando de sintomas, Carla, porque assim, é mais fácil a gente falar dos sintomas para as pessoas entenderem, né? Por Isso. exemplo, a gente pode falar aqui de um hormônio que está muito ligado ao prazer, né? E ninguém chama muito atenção ele, que é a dopamina, né? Então, a dopamina, ela está associada àquele sentimento de prazer, aquele sentimento de satisfação, aquele sentimento de está muito associado à motivação. Não? Então, assim, aqueles pacientes que estão sem prazer na vida, que estão desmotivados, aqueles pacientes que estão insatisfeitos, né? Aquela insatisfação crônica, né? Desmotivado. Isso pode ser uma deficiência de dopamina, né? Dopamina, a deficiência ela pode inclusive desencadear algumas doenças, por exemplo, a doença de Parkinson, né? Ela é a esquizofrenia, né? Doenças psiquiátricas estão muito associadas à dopamina. E a gente pode melhorar isso, com começando ou fazendo algumas medicações, melhorando os níveis de aminoácidos que compõem a dopamina. A gente pode ajudar o paciente que às vezes não sabe, né, que está com deficiência de dopamina, e a gente faz uma medicação. É muito comum, né? A gente já viu isso, né? No consultório a gente vive vendo isso, né? Paciente com deficiência de serotonina, paciente com deficiência de dopamina, ou aqueles pacientes que estão assim com dificuldade de aprender, né? Acetilcolina, por exemplo, Carla, é um neurotransmissor, né? Aqueles pacientes que estão com dificuldade de concentração, que não conseguem pensar direito, pode ser a deficiência de acetilcolina. E isso pode ser também tratado com medicação, né? Então, assim, pacientes que estão com dificuldade de concentração, memória, né? Ih, eu esqueço, vivo esquecendo, né? Pode ser deficiência de acetilcolina. Então, assim, a gente já falou aí de serotonina, a gente já falou de dopamina, a gente já falou de acetilcolina, e a gente pode falar, por exemplo, da ocitocina, né? A ocitocina também é um neurotransmissor ligado ao amor, né? É o hormônio da satisfação amorosa, é aquele amor platônico, é o amor da mãe do filho, né? Então, assim, é o hormônio da libertação, é um hormônio desencadeado, é um hormônio materno, né? Então, a deficiência de ocitocina te deixa também com a sensação de, sabe, sem motivação, sem alegria, sem prazer também, está muito associado ao prazer, né? E ela também está muito funcionante também, ela funciona na contração, né? Na contração do útero, na contração da mama, na injeção do leite. Então, tem umas coisas bem bacanas. E a gente pode, né, melhorar essa questão da ocitocina, né? Que mais? Ih, tem muita coisa, assim, de cabeça eu não lembro. Assim, a Eu acho gente pode... importante você falar, Ah, você falou sobre a serotonina e a dopamina, é que às vezes a pessoa não sabe, e eu vejo muitos pacientes voltando no consultório, eles operam, aí deixam aquele prazer que era comer, que a compulsão leva a comer mais e dá aquele prazer depois. E quando ele opera, ele não pode mais comer. E alguns pacientes, eles trocam essas compulsões por outros prazeres, entre eles o exercício físico. E aí você tocou na serotonina. Porque quem aqui, queria ver que alguém que faz exercício físico aqui constantemente, é ruim sair de casa
É duro agora no inverno sair 6 horas da manhã, mas quando chega lá e sai e fala assim, poxa, tô bem, tô feliz, esse prazer é o aumento da serotonina que dá. É o hormônio do prazer, da satisfação, e aí o paciente acaba trocando algumas coisas que não podem fazer mais pelo prazer de correr, pelo prazer de fazer exercício físico, pela sensação, porque a serotonina chove de neurotransmissor nas fendas. E aí é muito Exatamente. importante. E eles tentam, os pacientes tentam, as pessoas tentam buscar esse prazer. E quando não tem esse prazer e esse hormônio está baixo, aí acaba que a gente tem que investigar. Ah, mas eu não tenho vontade de fazer nada, estou desanimado, não tenho prazer para nada, vivo cansado, com sono. Então a gente tem que investigar e tem uma série de exames que a gente pode buscar no laboratório e também tem uma série de, tanto de suplementos quanto também de alimentos que melhoram isso. Como, por exemplo, um chocolatinho, mas aí tem que ter muito cuidado, Exatamente. tem que Por ter isso que eu muito sempre, cuidado. por isso que eu sempre ligo para minhas pacientes, vem conversar, né? E Vem bater um papo, vamos buscar fontes de prazer, né? Eu falo isso, olha, porque eu não quero que o paciente vá buscar fontes de prazer em lugares que vai atrapalhar a cirurgia dele. Então, é legal você conversar com o seu paciente, porque a gente tem que buscar, olha, o que que você gosta de fazer, o que que você gosta de dançar, gosta de sair, gosta de escrever um livro, gosta de fotografia. Isso é importante a gente descobrir juntos isso, fontes de prazer, porque as fontes de prazer é aquilo que vai trazer para a gente o que nós chamamos de endorfinas, né? isso, E fazendo. a gente busca endorfina, a gente ganha endorfina, né? Tanto na dor quanto na euforia, né? É muito comum, né? Aquela dor muscular, né? Eu sempre digo que atividade física não é prazer, pessoal. Olha, eu odeio fazer atividade física, eu não gosto de fazer atividade física, mas eu sou obrigado a fazer atividade física. Atividade física, eu gosto de tomar uma cervejinha, eu gosto de sair, de passear, eu gosto de muitas coisas. Eu não gosto de malhar, né? Quem diz que gosta de malhar, eu não gosto, mas eu malho, né? A gente está lá às 6 horas da manhã, eu e Carla estamos lá na academia malhando, fazendo musculação. É porque a gente gosta? Não, não gosto, né? É, Eu detesto acordar cedo, eu detesto me levantar, me arrumar, um frio, a gente às vezes acorda, está de noite ainda, né? Mas a gente tem que ir, né? Tem que ir, a gente tem que fazer musculação, atividade física, é remédio, né? Eu digo isso, isso, olha, é remédio, isso é medicação, você tem que fazer, porque você tem que buscar prazer, né? E a gente busca prazer, né, na atividade física. Ela traz para a gente o que chamamos de endorfinas, né? Elas são liberadas no cérebro, né, após uma atividade física. Tanto é que depois de uma atividade física, você se sente relaxado, você se sente, né, com um prazer depois da atividade física, né? Porque o objetivo é assim, se você busca endorfina na atividade física, você não vai buscar endorfina no chocolate, você não vai buscar endorfina no álcool, você não vai buscar endorfina no jogo, você não vai buscar endorfina em situações que em outros tipos de compulsão, né, que você, né, que dá endorfina, dá prazer, né, por isso que eles dão prazer. Então, é, 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 a gente tem que buscar endorfina onde a gente vai buscar saúde, né? Então, a atividade física é uma maneira chata, ruim, não gosta, mas tem que fazer, não tem jeito. Porque ao fazer a musculação, ao fazer o exercício, você vai estar soltando toda aquela endorfina cerebral, né? Que é o que a Carla falou aí. Então é muito importante a gente fazer aí a atividade física para liberar essa endorfina, né? E Pode falando falar. da atividade física, Fábio,
Também a gente tem os hormônios sexuais, né? Como é que os hormônios sexuais eles se comportam depois da bariátrica? Pelo que eu vejo, muita gente melhora, mas também tem algumas pessoas que não melhoram. Passam tempo, não tem aquela regulação, aí caem os hormônios sexuais. Como é que você lida com isso com seus pacientes? Antes da gente falar desses hormônios sexuais, Carla, assim, a gente tem que falar de um neurotransmissor chamado GABA, né? O GABA, Sim, sim. ele, que é o ácido gama-aminobutírico, né? Que ele é o principal neurotransmissor e ele está muito associado, o papel dele é de acalmar. Olha que legal, né? O GABA, ele acalma, ele traz aquela sensação de relaxamento, ele melhora o nosso foco mental. Então, muita gente que pode estar aí com dificuldade de cognição, né? Que é uma coisa que acontece, às vezes o paciente chega lá no nosso consultório e fala assim, doutor, eu não consigo me concentrar, eu não consigo me lembrar das coisas, eu estou esquecendo demais, eu estou muito esquecida. Pode ser deficiência de GABA, né? E, e essa deficiência de GABA pode levar também a um quadro de ansiedade, né? E isso é muito comum a gente encontrar no pós-operatório, né? Então, assim, o que é importante a gente chamar atenção aqui, já que a gente está falando... A gente nem entrou em hormônio, hein? Nem do hormônio ainda. Eu nem Eu comecei o que hormônio. Só para falar de cada neurotransmissor desse aqui, eu levaria 1 hora, mas eu estou assim, tô fazendo um pupurri aqui para o pessoal entender. O que é importante vocês entenderem? Assim, é que esses neurotransmissores ou os hormônios, eles podem alterar o nosso comportamento. sim. Então, muitos comportamentos que são vistos como, eu sou assim mesmo, pode ser deficiência ou alteração desses neurotransmissores. E que ao alterar, né, quando você melhora, né, essa questão dos neurotransmissores, até mesmo com alimentação, Sim, eu ia falar isso depois. né? Até com a Pode falar, alimentação. pode falar, pode falar. É E legal tem você algumas falar isso. coisas, por exemplo, no caso da serotonina, ele tem como o principal ali o triptofano que leva à produção de serotonina, que é a diferença Isso. da dopamina, que o principal, vamos dizer assim, ingrediente é a tirosina, que é um aminoácido. Então, o triptofano, ele está presente na aveia, ele está presente na banana, em vários alimentos que a gente pode colocar no dia a dia para produção e melhora da serotonina. E que dá esse prazer. Então, não é só o exercício físico também, ou então dar suplemento, ou dar remédio, não. Da alimentação, a gente pode tirar várias coisas. Então, eu até anotei aqui que isso é importantíssimo. Olha, outros aqui que são importantes. A linhaça, a lentilha, o feijão, que são ricos em triptofano. E o triptofano, ele é o que dá também um bom sono, porque a gente tem que dormir para você dormir e produzir os outros neurotransmissores. E ficar bem no dia seguinte e produzir, porque não adianta também não dormir, porque não, aumenta até o peso se você não conseguir dormir por um tempo, por causa dos hormônios da fome e da saciedade. Então, olha, a banana, o abacaxi, o kiwi, lentilha, feijão, anotei aqui tudo, quinoa, as castanhas, que entra sempre na dieta, as sementes, carnes magras, o peixe. Então, várias alimentações, vários alimentos melhoram a produção de triptofano e, com isso, aumenta a serotonina. Então, isso é bom Não, então, saber. é interessante a gente falar isso, Carla, porque às vezes o paciente está buscando uma alimentação, né, que não é rica Isso, e ele, por conta de uma alimentação inadequada, ele acaba tendo sintomas, né, em decorrência da falta sim. desses neurotransmissores, por exemplo, o glutamato, né? O glutamato é um neurotransmissor
né, que a gente está falando aqui de memória, cognição, aprendizagem, né, o glutamato é a deficiência, né, de glutamato vai alterar aí a sua memória, vai alterar a sua aprendizagem, né? Então, se você é operado e está com dificuldade de aprender, de fazer aquele curso, não consigo gravar, você tem que olhar isso tudo, né? Isso a Certo. gente pode corrigir, né, com alimentação, uma alimentação adequada. A gente pode corrigir isso repondo alguns aminoácidos essenciais. A gente pode Exato. corrigir isso com vitamina. A gente pode corrigir isso de várias maneiras, né? E muitas vezes o diagnóstico não é nem por dosagem no sangue, porque você não consegue dosar isso às vezes. É mais pelos sintomas mesmo, né? Então você às vezes você tem algum sintoma, né? O paciente ele refere, olha, eu não consigo me concentrar, eu estou com dificuldade disso, estou com dificuldade daquilo, né? Eu estou deprimido, eu estou ansioso, eu não consigo dormir, eu não consigo me concentrar, eu quero fazer uma prova, eu não consigo mais aprender como eu aprendi antigamente, né? Então você tem que orientar, você orienta o paciente, por exemplo, a buscar endorfina, serotonina, fazer alimentação ou mesmo até algumas medicações que podem Sim. inibir, por exemplo, a recaptação da serotonina, né, para você melhorar os níveis de serotonina, por exemplo, ali na placa neural. Então, tem várias maneiras. Eu acho que é importante o paciente atentar a essas sensações, a esses sentimentos, a essas queixas, porque essas queixas às vezes passam despercebidas, né? O paciente, é assim mesmo, eu nunca dormi bem, eu nunca me concentrei bem, eu nunca. E às vezes não é, às vezes a gente pode ajudar, a gente pode melhorar, né? E aí eu Ainda tem, chamo a olha, atenção da parte alimentar. Estou ainda falando tem, muito, se eu te falar, você corta aí. falando de hormônios, de ficar aqui até amanhã, né? Tem os hormônios ainda da tireoide, tem os hormônios sexuais. Então assim, vamos entrar aí, vamos começar então falando de hormônios, né? Assim, hormônios, a gente aí para falar, assim, basicamente os hormônios sexuais para mim são os mais importantes, né? E aí a gente tem a diferenciação, assim, homem e mulher produzem hormônios de maneiras diferentes. Então, você tem aí na mulher, né? Você tem o LH, né? O LH que é produzido lá na hipófise, você tem o FSH, e o LH, por exemplo, ele libera, né? Ele é o hormônio que vai estimular o ovário a liberar o óvulo. Então, Certo. quando a gente, às vezes, pacientes estão com dificuldade de engravidar, é importante que a gente dose, né, todos esses hormônios, inclusive os hormônios produzidos na hipófise, né? Então, esse folículo ovariano ele vai se transformando, né, no corpo lúteo, né, e essa transformação, né, do folículo ovariano no corpo lúteo, o responsável pela produção da progesterona. Olha só que legal. Então, a progesterona que é aquele hormônio que vai fazer com que haja. Ele é muito importante na questão E na gravidez. da gravidez, exatamente, da gravidez. Você tem o FSH, que estimula o folículo, o crescimento, né? Ele é folículo estimulante, né? E por sua vez, esse folículo ovariano ele vai produzir o estrogênio, que é o Ah, hormônio chegou, né? No principal, ponto da mulher. né? É o hormônio principal da mulher, né? Eu estou falando aqui da fisiologia, mas depois a gente vai falar dos sintomas, né? Então, o que a É, progesterona faz? Ela prepara o organismo, né, para concepção, para gravidez, é o hormônio principal isso, e ela atua na regulação do ciclo menstrual. Isso é muito importante, porque é muito comum, Carla, a paciente chegar, muitas vezes a paciente está com anemia, e a gente vai perguntar por que você está com anemia, por que você está com anemia, a mulher está menstruando 5, 6, 7, 10 dias no mês. Lembra isso. disso? Tempo tem toda hora.
disfunção. Anêmica, tá lá com hematócrito. Hoje a gente atendeu uma paciente assim, paciente com 20 e poucos de hematócrito, sei lá, Ah, dia, gente, anêmica, tem muita né, queixa de jovem, né, uma paciente jovem, uma menina jovem, com um fluxo todo maluco, ou seja, deficiência aí de progesterona, né? Então ela é a responsável, a progesterona, ela é responsável pela organização, né, pela regulação do ciclo menstrual. E às vezes a gente até usa a progesterona para tratar essa questão do ciclo menstrual, que vai tratar a anemia indiretamente, disfunção, né? sim. Nós temos o estrogênio, né, que é o principal hormônio da mulher. Esse hormônio ele é responsável pela ovulação, ele é responsável pela concepção, ele é responsável pela manutenção da integridade óssea. Por isso que a mulher Perguntaram agora um pouco sobre isso. E a perda óssea tem a ver com hormônio? Perguntaram aqui e eu ia falar isso. Total, né? total, a perda óssea tem tudo a ver com a deficiência de estrogênio, né? É muito Sim. comum quando a mulher está na menopausa, não na menopausa, porque na Não, menopausa você ainda tem algumas produções de hormônio, coisa e tal. O problema é a pós-menopausa, né? Quando a mulher já pós-menopausa. realmente já não produz mais nada, não faz a reposição de hormônio. E reposição, pessoal, é muito, muito importante. É Reposição verdade. devia ser obrigatório, eu falo isso. Essa história de que reposição hormonal vai causar o câncer, isso aí está acabando, isso acabou. Vários trabalhos científicos mostrando que reposição hormonal, pelo contrário, você protege. O grande problema da reposição hormonal é aquela mulher que já tem um tumor. Então, assim, se o tumor é um tumor responsivo a estrogênio, essa mulher não pode fazer reposição. Por isso que, assim, é muito importante, antes da gente fazer a reposição hormonal na mulher, que se investigue, né? Investigue os tumores de mama, investigue os tumores de ovário, os tumores de cólon. Mas, assim, reposição de hormônio, Carla, é um mundo, né? É um, e Eu também não acho é que a para gente, todo mundo, mas pode ser investigado e tratado se precisar. né? Então, assim, o estrogênio, ele melhora os níveis de colesterol. O estrogênio é aquele hormônio sexual feminino, é o que dá a curva da mulher, né? É o hormônio da mulher, é o hormônio do, da libido feminina, né? O hormônio que traz a vida à mulher, né? A mulher. Você quer falar um pouquinho da deficiência de estrogênio? Bem, deficiência de estrogênio ela aparece muito, principalmente na pré-menopausa. Assim, às vezes a mulher chega com queixa, não entrou na menopausa ainda, mas está com um ciclo irregular, ela está com sangramentos esparsos, e aí eu começo a perguntar os sintomas principais de deficiência, que são perda do sono, perda da elasticidade da pele, irritabilidade, dá vontade de matar aquela Eu que o diga. vontade de Olha, matar você. pessoal, homens que estejam assistindo, se a sua mulher está querendo te matar, pode ser deficiência de estrogênio dela. Manda ela no ginecologista ou vem aqui, ó, o endócrino ou com a gente mesmo para fazer a reposição, porque, cara, sua vida muda depois que faz reposição. Irritabilidade, um cansaço absurdo. Doutora, eu não estou conseguindo me concentrar, tudo está ruim, eu estou com vontade de brigar com todo mundo, meu ciclo está irregular, a gente tem que investigar e ver como que estão os hormônios. Até pessoas mais novas podem ter esses sintomas e não estarem na menopausa, porque a pré-menopausa acontece até 10 anos antes, né? A partir dos 40 e poucos anos, a pessoa já pode começar no ciclo de. A menopausa é uma, vamos dizer assim, diminuição da função do ovário. Então, ela já pode começar
a ter essa diminuição de função. E não sabe. Olha, fizeram uma pergunta aqui, assim, eu vi aqui, qual que é o melhor médico para tratar a deficiência de hormônio? Pessoal, olha só, o melhor médico para tratar a deficiência de hormônio é a doutora Carla, ela que entende disso. Não, eu tô brincando, assim, mas é porque é, Na tratar nutrologia, defici- se aprende muito isso, né? é, tratar deficiência de hormônio, muitos médicos não sabem tratar deficiência hormonal em paciente operado, né? É difícil é difícil você até encontrar aí um ginecologista, enfim. Então, assim, a gente acabou, Carla acabou tendo que estudar isso, eu também tive que estudar isso, a gente aprendeu isso. Então, assim, deficiência de hormônio tem que ser tratado, eu acho que tem que ser tratado aqui, a doutora Carla sabe, se vocês quiserem, são nossas pacientes, pode vir aqui marcar uma consulta, isso aqui não é uma propaganda, assim, mas Do paciente, quando ele chega para mim, eu vou fazer um relato pessoal, porque quando a gente chega na pré-menopausa e as coisas estão muito ruins, ou então quando tem uma deficiência de hormônio e você não sabe o que fazer, você fica meio perdido. Então, quando você trata e vê qual é a causa, no caso eu, médica, eu quis ajudar as pacientes médicas, as pacientes minhas, e que tem muita queixa disso. E aí eu comecei a estudar, e você também começou a estudar, e nós vimos que isso é uma coisa comum. E nós fazemos bariátrica há muito tempo. Então, a gente trata basicamente os pacientes bariátricos. Então, isso é uma coisa que levou a outra, que é importante e não é para deixar para lá. Tanto assim, queda de cabelo às vezes também dá, queda de cabelo nem que seja assim, na pré-menopausa ou fora da menopausa. E às vezes a gente vê o quê? Ah, a paciente tem uma vitamina boa, tá fazendo tudo certinho, mas tem queda de cabelo. E isso também pode ser um fundo hormonal. Então, a gente tem que investigar tudo. Tem que investigar tudo. Meu pedido de exame tem, pô, os pacientes falam 50 exames, que eu vejo tudo. Então, pode ser que precise, pode ser que não precise fazer reposição. Não é que para vocês todo têm que mundo. entender, pessoal, que assim, não é uma situação que dá queda de cabelo, por exemplo. Não é, deficiência disso. Não. São várias coisas que podem dar. Pode ser deficiência de vitamina D, pode ser deficiência de vitamina A, você pode estar com deficiência hormonal, você pode estar com deficiência de proteína, pode ser muita coisa. Então, assim, você quando investiga, você tem que investigar muita coisa. Assim. Então, o que eu estou falando é o seguinte, é que isso tudo pode ser visto com acompanhamento pós-operatório. Isso Né? aí, Se vocês voltam no consultório, se vocês estão sempre fazendo acompanhamento, né, clínico, isso tudo pode ser revertido. Porque são sintomas, a gente está chamando a atenção dos sintomas, porque são sintomas do dia a dia que vocês vão sentir. Que é o quê? Que é a queima, como a Carla falou, aquela irritabilidade, insônia, né? Que é uma queixa que às vezes a pessoa nem saca, né? nossa, Deficiência de sono. progesterona, por exemplo, né? Então, deficiência de progesterona pode dar isso. Você está cansada, aquela massa muscular que tá, você não Massa, consegue fazer uma atividade, falta força. você não consegue ter força muscular, né? Pode ser deficiência de testosterona, né? A mulher, ela produz testosterona, né? Você tem lá a suprarrenal produzindo a deidroepiandrosterona, que é a androstenediona, né? Que é um hormônio que vai acabar lá, vai acabar em testosterona. E é importantíssimo, né? A testosterona, por exemplo, que apesar de ser um hormônio masculino, a mulher também tem. Então, por exemplo, a androstenediona, ela vai proteger contra o colesterol elevado, ela vai proteger, ela é um hormônio antidepressivo, né, Carla? Assim, às vezes a Sim. mulher está com depressão e, na verdade, está com baixa de hormônio. É muito Como na comum a história. gente ver isso. Aqui perguntaram para mim, aqui não sei se foi para mim ou para você, se o seu exame de sangue está perfeito. Olha, meu exame de sangue estava muito ruim. Ruim a nível hormonal, e eu não sabia. Achava que era, como todo mundo fala, que vai chegando nos 50 anos, é assim mesmo, você vai sentir isso. Só que eu falei assim, não, como assim é assim mesmo?
A gente está no auge, 50 anos, eu vou ficar assim, cansada, irritada, matando todo mundo? Não. E meus exames já estavam horrorosos. E aí eu procurei, fiz vários exames e comecei a estudar isso. E tentar ajudar outras pessoas. Agora ele tá bom, porque além da alimentação que melhora, né? A gente também melhora a alimentação, faz exercício físico. O exercício físico é um tratamento na mulher, a mulher tem que fazer, porque senão ela vai chegar com 70, 80 anos, não vai conseguir andar daqui até a esquina, porque vai perder massa muscular rápido, vai perder massa óssea rápida. Então tem que ficar de olho sim. Tem que olhar os seus hormônios, tem que ver a sua função também. A musculação melhora muito a parte óssea, então tem que fazer. Isso que você falou é fundamental. Ter uma reposição hormonal com prasterona ou com androstenediona, não sei. Que você pode fazer um creminho para rugas, melhora essa sessão. Rugas, eu passo. Melhor a beça. Por exemplo, a mulher que entra na menopausa, né? Vamos falar um pouquinho de menopausa? Menopausa aquela a total falta, né, dos hormônios sexuais, né? Fala um pouquinho da menopausa, Carla, do que é um momento muito ruim para a mulher, né? Que, assim, que a mulher ela começa. Menopausa, pessoal, começa, na verdade, com 39 anos, 38 anos, já começa a menopausa na mulher. Né? Pode falar um pouquinho aí da menopausa, cara. O que eu estava falando, a menopausa começa lá atrás, mais ou menos uns 10 anos antes de chegar a menopausa. O que caracteriza a menopausa? A parada do fluxo menstrual, pelo menos por um ano. Pode ficar até indo e voltando, ter uns fluxos, mas quando ela parar e ficar um ano, você já está na menopausa. Só que nesse período você pode ter todos os sintomas, ou então já ir apresentando quando você para mais de 2 meses e chega a 6 meses e tem os sintomas, você tem que tratar. Tem muitas mulheres, estão falando até aqui, que não tem nada, graças a Deus, porque quem tem tudo, Nossa Senhora. E os calores são absurdos, e a pessoa acha que é normal. Não, a minha mãe tinha, então eu vou ter também. Então, isso é muito importante ficar de olho na mulher se tem esses sintomas, porque não é só isso, né? É a parte do organismo que vai declinando e vão aparecendo várias coisas que eu não tinha antes. E o Até a tratamento parte está cognitiva, né, altera na mulher, né? sim, Agora, é interessante, Carla, assim, que a gente vê algumas mulheres que fizeram a cirurgia, que não quando estão. que não estão no período de menopausa, Isso, mas que no pós-operatório, assim, com 4, 5 meses, caem a libido. Você já viu isso? muito, vê muito. Isso é E comum, aí também pessoal. são muitos que estão alterados. Mas isso também pode ter uma causa, né? Porque por causa da gordura. Isso você sabe muito bem. A gordura, o estrogênio, ele é a base do colesterol, né? Não é isso? Exatamente, Explica aí, isso. você sabe melhor do É. que eu. É E aí, quando exatamente você assim, tudo vem perde da a derivação da gordura, né? Quando você mobiliza muito rápido essa gordura, gordura, você pode diminuir a produção de estrogênio e baixar a sua libido. Então, assim, isso é uma coisa que a gente chama atenção, que se você aí que está no pós-operatório, a partir de 4, 5 meses, que você está sentindo que a sua libido caiu, diminuiu, não tem vontade, o maridão está reclamando, coisa e tal, você pode estar com baixa de estrogênio. Então, assim, volta no consultório para a gente pedir uns exames para avaliar. Às vezes é uma sensação de cansaço, às vezes é uma sensação de fraqueza muscular. Isso tudo pode ser em função do emagrecimento muito rápido. Então, mas volta porque isso é fácil de tratar, é muito fácil de tratar, né? É muito rápido de tratar. eu acho que E... eu tô ferrada. Oi? Não, não tá ferrado, não. Não, melhora, gente, melhor. Dá para melhorar, dá para melhorar. Não, a gente está chamando a atenção para vocês, porque às vezes vocês podem estar sentindo tudo isso e não sabe, né? E não sabe que é isso. Então a gente chamando a atenção para esses sintomas, vocês prestam atenção
e volta e começa a se tratar e melhora a vida, né? Então, assim, Isso. o que a gente não quer é que você fique aí com a sua libido baixa. Às vezes o homem também, né? O homem, às vezes, né, quando emagrece muito rápido, pode baixar a testosterona também um pouco. E a gente tem que fazer uma reposição, né? Então, assim, às vezes a reposição é necessária, né? Não é hormônio demais nunca é bom, hormônio de menos também não é bom. É legal é que você esteja aí avaliando sempre os hormônios para ver se eles estão num nível legal, num nível legal que você se sinta bem, né? Eu não sei como é que a gente está de horário aí, Carla, mas não sei se daqui a pouco vai acabar aí a live, Falta né? 2 minutos. Vocês querem perguntar alguma coisa, pessoal? Pode ir falando aqui, tá? Porque vamos tirando as dúvidas, e se a gente for ficar falando de hormônio, é até amanhã. Fala dos hormônios da tireoide, Fábio. Como que eles Então, influenciam? os hormônios da tireoide, né? Você tem o TSH, você tem que é o hormônio que estimula a produção dos hormônios, você tem o T4 e você tem o Isso, T3. São dois hormônios que a sua tireoide produz. A tireoide, ela é uma central reguladora de tudo, né? Então, sim. se o seu hormônio da tireoide está baixo ou não está regulado ou está em excesso, você vai ter sintomas, né? Ou de uma baixa que a gente chama de hipotireoidismo, ou uma hiper, né? Um excessivo, uma excessiva quantidade de hormônio também não é boa, que é o hipertireoidismo. Então, se você está com a sua tireoide funcionando, isso é pré-condição para tudo o resto funcionar, né? Ou Sim, seja, o hormônio da tireoide ele é um hormônio que vai regular, né? Ele tem a função de regular praticamente todas as funções, desde o coração até a parte respiratória. Então, assim, você tem que estar com aquilo ali funcionando, nem hiper nem hipo. Sempre. deixa eu Oi, pode dizer. falar. É importante salientar que é muito comum a mulher mais ou menos entre 30, 40 e poucos anos, apresentar o hipotireoidismo e não saber, por diminuição da função da tireoide. A tireoide é uma glândula que fica aqui no pescoço e não precisa ter nenhum tipo de, porque eu fiz bariátrica, não é independente. Então, a mulher chegar a partir dos 30 anos, é necessário investigar sua tireoide, fazer exames de sangue, fazer exames de tireoide, fazer um ultrassom, porque essa hipofunção faz com que façam até nódulos. E isso altera tudo, dá queda de cabelo intensa, que é uma das causas que a gente tem que procurar no pós-operatório, sim. Queda de cabelo, também uma falta de ânimo, diminuição do metabolismo, com isso a pessoa pode começar a engordar. Então é importante o hormônio da tireoide e num todo, não é só a tireoide é uma glândula pequenininha, não tem não tem muita função, não é isso. Ela é muito importante e ela aparece com hipofunção, mesmo se a pessoa não tiver feito bariátrica, tá? Então isso é isso que eu quis salientar. E assim, e por último, né, assim, não sei se a gente ainda tem tempo de falar um pouquinho dos hormônios sexuais masculinos, né, que é a Só um pouquinho. testosterona, né? Então, assim, a testosterona, ela é importante muito para o homem, mas também é importante para a mulher, né? A testosterona, ela aumenta a massa muscular, né? A deficiência de testosterona no homem causa impotência, causa diminuição da produção do número de espermatozoides, você fica mais cansado, fica sem massa muscular, sem vontade de fazer ginástica, sem vontade de acordar cedo, você não tem uma ereção, né, fisiológica normal. Isso pode ser deficiência de testosterona, né? A testosterona também é importante na mulher, não óbvio, né, acima do normal, do exigido, né? A testosterona é importante principalmente na questão muscular da mulher, e no homem, então, ele é o principal hormônio. É o hormônio que vai manter todas as funções do homem funcionando, né? O que a gente não pode ter
é o excesso de hormônio testosterona na mulher e o estrogênio no homem, que é uma coisa que a obesidade pode causar. Né? A obesidade pode causar, por exemplo, o SOP, né? A síndrome do ovário policístico. Muito importante. Então, o ovário policístico ele pode levar a produção aumentada de testosterona, né? E a mulher passa a ter alguns caracteres masculinos, como pelo no braço, pelo no rosto, pelo no braço, que a gente chama de hirsutismo, né? E o homem, por conta da obesidade, a testosterona é aromatizada, ou seja, ela não chega lá na sua produção final, ela vira estrogênio, vamos colocar assim. E aí o homem obeso passa a ter um hormônio feminino em excesso. Então, assim, na verdade, tudo isso, pessoal, tem a ver também com obesidade, tem a ver com deficiência, com alterações causadas pela obesidade, como causa ou consequência. Alterações hormonais podem levar a tudo, né? Até enxaqueca pode causar por alteração hormonal. Então, dor de cabeça. Pode estar relacionada. O que é a cirurgia não, mas a alteração hormonal pode dar isso, né? Pode causar obesidade, pode causar reganho de peso, recidiva. Então, assim, na verdade, é muito importante a gente chamar atenção para o acompanhamento, né? Novamente, a gente volta aqui na mesma tecla que tem que ter acompanhamento. Com acompanhamento, a gente consegue analisar e avaliar todas essas coisas, a gente consegue identificar e fazer o diagnóstico e tratar. Né? E aí, quando a gente trata, tudo volta ao normal. Né? A mulher começa a ganhar massa muscular, vocês mulheres que emagreceram, que estão aí querendo ficar bombada, né? Assim, vocês começam aí a ficar fortes, né? Isso é legal a gente ver isso, né? É isso, cara. Assim, eu acho que a gente já fez aí um Então é isso, pessoal. pouquinho Então, aí de informação. eu acho que o que você falou é muito importante para finalizar, que a gente sempre bate na tecla que o acompanhamento é fundamental. É fundamental para ver essas questões, é fundamental para continuar melhorando, para não deixar a peteca cair, para a gente segurar a volta para cá, porque se tem alguma coisa errada, a gente tem que discutir, tem que procurar o que está acontecendo e não deixar para lá, porque a bariátrica fez isso, que a bariátrica fez aquilo, se reclamar e botar a culpa na cirurgia. Só que a gente tem que ficar igual uma hipertensão. Se você não tratar a hipertensão, ela vai voltar. Se você não tratar uma diabetes, ela vai voltar. E a obesidade é a mesma coisa, é uma doença que você tem que controlar para a vida inteira. Eu me lembro uma frase, Fábio, que há muito tempo você falava, que a bariátrica é você casar com a sua equipe. Lembra disso? Você falava assim, você vai casar comigo e com a minha equipe. Você sempre falou isso. E tem pacientes de lá de trás que até hoje vêm, porque é um casamento, a cirurgia bariátrica com sua equipe. Toda vez que vocês tiverem dúvida, voltem na sua equipe. Voltem porque vocês podem melhorar a sua vida. Podem melhorar porque pararam de acompanhar e acham que é assim mesmo e abandonam. Não façam isso, tá? Então esse é um recado que eu deixo para vocês. Para mim foi um prazer conversar com vocês. Eu gosto muito de fazer live. Doutor Fábio Vamos também. voltar a falar mais sobre hormônios, cara, assim, porque assim, eu não consigo falar de todos os hormônios numa live, assim, é muita coisa. A gente podia agora fazer assim, fazer uma live sobre testosterona, uma live sobre menopausa, uma live sobre reposição de hormônios femininos, fazer uma coisa assim mais. Se esse pessoal gostou, vocês gostaram aqui, dá um oizinho assim para ver se vocês gostaram, para a gente estimular para que a gente faça isso novamente, porque vocês é que são o nosso termômetro dos temas que vocês querem. Vocês gostaram da live, do tema? A Ana gostou, a Ana bem ativa, paciente sua. Ana é Ana Guiomar, Ana. Saudade, Aninha. Beijo para você. Fica com Deus, minha querida. Todo Saudade. mundo gostou. Que bom, gente. Então, isso é um estímulo para a gente continuar falando e a gente pode marcar uma outra vez de fazer uma live de outros hormônios, de assuntos relacionados a isso. Tá bom, pessoal? Beleza. Beleza, Fábio.
Um abraço, obrigado por vocês estarem aqui. O pessoal operado está aqui acompanhando. Muito bem, valeu, gostei muito de vocês estarem aqui, tá? Um beijo a todo mundo. Qualquer coisa, manda Fiquem com pergunta Deus. para gente. Até a próxima. Tchau, 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 tchau. pessoal.